Feliz sábado, tudo bem com você? Graças a Deus estamos aqui para mais um dia e hoje é sábado, é dia de honrar e glorificar o nome do Senhor, é dia de estar mais perto de Papai do Céu e dia também de estudar a palavra de Deus, claro, que é que nos leva, né, a próximo do Senhor, mais próximo do Senhor, e a lição dessa nossa página que é um guia que nos leva a nosso alimento espiritual que não pode faltar em nossa mesa, né? Então, estamos aqui para mais um dia para honrar e glória do Senhor e um dia especial que é o dia de sábado, o qual foi preparado para mim e para você estarmos mais perto de Deus. E para isso vamos pedir a orientação do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho, por cada um de nós. Nos orienta com o teu Santo Espírito dentro da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é sábado, dia 22/8 de 2026. E no sábado, você sabe que nós começamos um tema novo para a semana, certo? E o tema dessa semana é Ministério Movido pelo Amor. Você sabe que essa lição nós estamos falando sobre Paulo, né? Sobre ali as cartas de Paulo a Coríntios, né? A carta de 1ª e 2ª Coríntios. Nós estamos falando sobre as cartas de Paulo ao Coríntios. Igreja essa que Paulo fundou, que Paulo pregou o evangelho numa cidade onde não existiu o evangelho. E Paulo ali fundou igrejas. E Paulo era um homem que andava viajando para lá e para cá. Paulo não parava. E em certo momento Paulo recebeu a notícia que a igreja de Coríntios estava complicada, as coisas por lá. E como nós vimos nas lições anteriores, Paulo passou por muitas dificuldades, né, com a igreja de Coríntios. Mas Paulo passou por dificuldade na vida dele praticamente toda como apóstolo de Cristo, sabe? Como um homem dedicado à obra de Deus. E esse ministério de Paulo, ele era movido pelo amor, unicamente movido pelo amor. Nós vimos que nós falamos sobre o amor, né, há 2 semanas atrás, falamos sobre amor, né, ali em 1 Coríntios 13, e nós vimos que Paulo ele fazia tudo por amor. Viu que Paulo ele abriu mão de muitas coisas, de muitos privilégios para fazer tudo por amor. E se você, nessa semana nós iremos ver, especificamente nessa lição de hoje, de sábado, como era que Paulo fazia tudo por amor. Porque o que Paulo sofreu foi exatamente uma demonstração de amor por cada um que estava ali precisando do amor de Cristo. Paulo foi esse representante de Cristo através do amor. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 4, Paulo vai falar o seguinte: porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês fiquem tristes, mas para que soubessem do amor que tem por vocês. E Paulo faz um relato aqui interessante, né? Ele esteve longe de ter uma vida fácil. Paulo não teve uma vida fácil. Além das prisões e situações de risco que enfrentou, ele escreveu, olha o que Paulo escreveu, que está registrado lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Ei, se você for estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo, sobre o que Paulo passou por amor ao Evangelho de Cristo, você vai ver que a vida de Paulo não foi fácil. E hoje, às vezes, nós reclamamos porque está chovendo, porque está fazendo sol, de ir pregar o Evangelho. Eu quero que fique registrado para nós nesse dia e nessa semana. É que vale fazer tudo por amor à obra de Cristo. É que vale se entregar como Paulo se entregou. E diz que aqui no final fala que assim como o amor de Cristo por nós nunca falha, como o próprio Jesus, Paulo aprendeu a amar as igrejas, à semelhança de Cristo. Cristo Jesus, ele ama as igrejas, ele ama cada um de nós. A igreja é eu e você. Quando nós estamos reunidos, nós formamos a igreja. E Paulo amava cada um daqueles irmãos. Paulo amava cada um daquele que ele pregou o evangelho. Eu quero que você, hoje, que prega o evangelho, você que tem um ministério, faça isso por amor. Pregue por amor, porque isso representa Cristo Jesus. Porque foi quem nos amou primeiro. Ele foi quem morreu na cruz por amor a mim e a você. Certo? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Nos ensina a amar. Nos ensina a fazer a tua obra pelo amor. Pelo amor que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor venha nos dar proteção nesse dia. Venha nos manter perto de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe.